O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos atravessavam a Galileia. Ele não queria que ninguém soubesse disso, pois estava ensinando a seus discípulos. E dizia-lhes: o Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens, e eles o matarão. Mas 3 dias após sua morte, ele ressuscitará. Os discípulos, porém, não compreendiam essas palavras e tinham medo de perguntar. Eles chegaram a Cafarnaum. Estando em casa, Jesus perguntou-lhes: o que discutias pelo caminho? Eles, porém, ficavam calados, pois pelo caminho tinha discutido quem era o maior. Jesus sentou-se, chamou os 12 e lhes disse: se alguém quiser ser o primeiro, que seja o último de todos e aquele que serve a todos. Em seguida, pegou uma criança, colocou no meio deles e, abraçando-a, disse: quem acolher em meu nome uma dessas crianças, é a mim que estará acolhendo. E quem me acolhe, está acolhendo não a mim, mas aquele que me enviou. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Queridos irmãos e irmãs, que o Senhor vos dê a paz. Nós estamos no penúltimo dia do tempo comum e vamos começar amanhã um novo tempo na igreja, o tempo da Quaresma. Tempo de penitência, tempo de conversão, tempo que Deus nos concede para a mudança de vida. Mas as leituras de hoje traz algo muito importante para cada um de nós. A partir da primeira leitura, fala do chamado ao serviço do Senhor. E diz assim: quando nós somos chamados para o serviço do Senhor, prepara para as tribulações. Prepara, porque não vai ser fácil em relação às coisas do mundo. Mas ele diz assim: fica perseverante, porque eu estou convosco. Então, quem nos chama para um serviço especial, para seguir a Cristo mais de perto, passa por provações, por tribulações, por dificuldades. Mas o que a gente tem que ter claro? Eu respondo àquele que me chamou, e quem me chamou é fiel. Portanto, eu não posso temer as coisas do mundo, as dificuldades do mundo, a dificuldade de viver em comunidade, porque o meu chamado, eu tenho uma única resposta e eu tenho que dar também, é aquele que me chamou, Jesus Cristo. E aqui tem um princípio fundamental, que é o princípio da obediência a Deus. Então, frente às tribulações, frente às dificuldades da vida, ou os desafios que nós passamos, a gente tem que perguntar assim: quem me chamou? E o que ele espera que eu faça? Não que os outros querem que eu faça, mas aquele que me chamou, e aí eu devo uma obediência radical a Jesus. Porque não foi ninguém que me chamou, Ele mesmo me chamou. E se eu respondi a Ele com sinceridade, de coração puro, aberto, Ele vai me dar todas as forças necessárias para cumprir a minha missão. Então este é um desafio muito grande para cada um de nós. Porque a pergunta é uma pergunta muito importante, de dizer assim: quem me chamou para tal ministério? Quem me chamou para a vida? Quem me chamou para servir na comunidade? E o Senhor vai responder: foi eu, então seja obediente a mim. Então é isso que é fundamental, é a obediência a Deus em primeiro lugar. Agora ele diz que a gente vai ter provações, vai ter dificuldades. Então ele diz assim: prepara a tua alma para a provação. E é verdade, os desafios da vida. Mas por outro lado, a gente tem a alegria também de dizer assim: Senhor, eu estou fazendo aquilo que devia fazer. A obediência da fé, a obediência do seguimento. Porque o seguimento de Cristo, ele exige de nós algo fundamental, como diz o salmista: entregar o teu caminho ao Senhor, e Ele, tudo mais, Ele vai fazer. Mas essa entrega tem que ser uma entrega total, generosa, de disposição. Porque o que a gente percebe hoje na igreja, de forma geral? As dificuldades de uma obediência sincera.
Hoje mesmo eu estava vendo reportagem dizendo assim que a igreja passa por umas crises, por dificuldades, por falta de fidelidade dos seus fiéis. E cada um pensa de um jeito, então eu quero trazer para a igreja o modo meu de pensar, não o contrário. A igreja que tem que fazer, eu que me adapto à igreja, que a igreja tem 2000 anos. Então esse é um desafio por causa da obediência da fé, né? E ele diz assim, ó, confia no Senhor e Ele vai estar sempre com você nas tribulações e nas dificuldades. Então esse é o segmento de Cristo, que exige de nós realmente uma postura de fidelidade. E aí a gente tem que estar muito claro a quem eu quero servir, a quem eu estou servindo. O Evangelho de hoje traz para nós uma reflexão que é o seguinte: primeiramente Jesus está numa catequese, separa os seus e começa então, quer dar uma catequese sobre o quê? Sobre o sofrimento. Porque ele diz assim, o Filho do Homem vai sofrer muito, vai dar a vida e vai ressuscitar. Então ele faz o segundo anúncio da sua paixão. Para os seus discípulos, para os seus. Mas parece que ele estava com a cabeça em outro lugar. O que ele estava discutindo pelo caminho? Quem seria o maior no reino dos céus? E Jesus percebe, então, eles não tiveram coragem de falar para Jesus o que ele estava pensando. Mas Jesus sabia. Então ele estava pensando assim, no poder, naquilo que eles iam receber enquanto seguidores de Jesus Cristo. E aí Jesus diz, olha, vocês estão errados. Vocês não estão entendendo a profundidade do sim de vocês. Eu vou ser entregue, vou sofrer muito, muitos vão me abandonar neste caminho, mas eu vou ressuscitar e vou estar sempre com vocês. Então, esse é o anúncio de Jesus Cristo. E aí ele diz algo importante que assim, é o modelo da criança, da simplicidade. Quem quiser ser o maior, seja o menor, seja aquele que serve. Como criança. Eu falo com as crianças na época de Jesus, porque as crianças hoje são muito mais espertas, né? Hoje não é tão assim como aquela época, não. As crianças hoje... Um dia eu perguntei para uma criança aqui, na missa, né? Eu falei assim, o que a gente faz para aumentar a fé? Porque nós estávamos falando, o tema era fé. O menininho levantou o dedo, rezar mais em família, né, Frei? Então, assim, tudo que você tem é outra mentalidade, né? O jovem hoje, a criança hoje. Então, assim, é isso que a gente tem que ter. Ser simples, mas aqui o gesto é ser como criança, ser simples, sem pretensões. Não fazer algo para parecer, mas fazer aquilo que deve ser feito. Então essa é a nossa vida, essa é a nossa vocação, esse é o nosso chamado. Então nessa liturgia que antecede a nossa quaresma, queremos assim ser discípulos fiéis. Então vamos começar a quarta-feira de cinza com aquele compromisso, convertei-vos e crede no Evangelho. Vamos receber a cinza na nossa cabeça e é um tempo de conversão, de mudança. Então, se você aprender realmente isso, a obediência da fé, preparar para a provação e que nós vamos ser vencedores no final de cada dia, com certeza nós vamos ser pessoas melhores. Então, que Santo Antônio interceda por nós, nos ajude a viver a nossa fé e esse segmento de Cristo, no qual Ele nos chamou, mas também dá a graça da perseverança. Amém? Amém. Então vamos cantar pedindo